Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo nosso do estudo de mercado, para a gente falar aqui um pouco do movimento de hoje, as marcações para amanhã. E, e com isso a gente deixar o nosso gráfico pronto. Você que não é inscrito no canal aí, vamos se inscrever, ajudar o canal a crescer, tá? Para cada vez mais ter mais pessoas e tá atingindo mais pessoas, e com isso a gente está ajudando. Divulgue também com seus conhecidos, porque a gente sabe que no Brasil tem poucos canais que falam de supply and demand, e a gente procura sempre entregar para vocês aqui um conteúdo gratuito e de qualidade, tá? Então eu conto com vocês aí para a gente estar cada vez mais fazendo crescer o canal. Bora, dados os recadinhos, vamos lá falar do nosso gráfico. Gráficos de 15 minutos, que é o gráfico que a gente faz os estudos. Hoje nós tivemos um pregão, ele foi um pouco mais travado, né? Ontem andou bastante, porque na verdade a gente tinha essa região aqui para ser testada, né? E como o preço estava aqui pertinho, ele só deu uma voltada para pegar impulsão para chegar lá. E até eu postei hoje ali no grupo nosso do Telegram, né? E que inclusive se você não participa, não deixe de participar. Esse QR Code que está aqui no seu canto direito já dá acesso direto ao nosso grupo. A gente tem aí uma situação onde o preço... Deixa eu até colocar aqui para vocês no gráfico menor. No gráfico de 3 minutos. Onde a gente teve aqui 2 trades, na verdade, né? Que eu passei pro pessoal de manhã, na hora do almoço. Que foi, primeira coisa, essa venda aqui, pelo gráfico de 1 minuto, né? Na verdade, aqui pelo 3 minutos também daria, porque a gente teria essa região marcada aqui, ó. Essa região marcada, a região do topo, né? E o preço abriu rompendo, fazendo um choque, voltou para testar a região. Quando ele volta para testar, é aquela história que eu sempre falo, pessoal. Entrada aqui, stop 120 pontos, 125 pontos, nesse caso aqui. E o alvo o fundo, né? Deu os nossos 360, 370 pontos. Por quê? Porque você está operando contra a tendência. Apesar de ele ter feito um choque aqui, o movimento macro é alta, então vocês têm que saber que isso aqui é uma operação de correção, tá? Então pode ser que ele venha só até aqui, segure nessa região, porque a gente tinha esse cara aqui, ó, e volte a subir. No caso aqui ele passou, mas esse é o trade contra a tendência, e é um trade de risco, então a gente sempre tem como alvo o último objetivo, né? Que é o último fundo que ele deixou. Depois disso, a gente teve um trade a favor da tendência, né? Que foi esse cara aqui. Que aqui eu até mostrei, pessoal, até eu fiz o desenho aqui, ó, no 1 minuto. Porque ficou mais claro do que no 3 minutos. Olha só. O preço desceu, fez um fundo, fez um topo. Ele não conseguiu romper o fundo de continuidade e rompeu o topo. E isso é o nosso famoso choque, né? Ele tem o último fundo e o último topo marcado e ele rompe o último topo deixado. Quando ele faz o choque, ele volta a testar na região. Olha aqui. E aí o que a gente sempre fala, tem que confiar no operacional, né? Eu falei pessoal hoje lá. Marcou a região. Fez o choque, marcou a região, o índice voltou, entra no trade, stop de 100 pontos. Qual que é o alvo? O topo. 470 pontos de alvo para 100 pontos de stop. Trade de quase 5 para 1. Claro, você podia deixar, né? Deixa o trade ir. Mas, para quem operar com contrato, nosso alvo é sempre o primeiro. Tá? Então, esses foram os movimentos de hoje. Depois, a questão é
tomar cuidado para não entrar em movimento falso, né? Aí aqui, claro, aqui ele deu essa venda, mas é uma venda que eu até postei lá no grupo. Olha só, no 3 minutos ela ficou mais clara. Mais ou menos, né? Porque foi um movimento meio que errático que ele fez aqui, porque nós tínhamos esse fundo e esse topo. E ele fez isso aqui, ó, e ele veio voltando, buscando liquidez. Depois ele faz isso aqui, que é um fake out nessa região, vai testar o topo e aí depois ele desce com tudo. Mas é um movimento que é uma entrada de risco, né? Claro, esse padrão aqui, ó, desse engolfo, você já tem uma entrada aqui no fechamento desse candle aqui, tu tá entrando, que o teu stop tá aqui, primeiro alvo é aqui embaixo, nessa região, porque ele pode vir testar esse order block aqui, bater aqui e subir. Afinal de contas, ele tá numa região de oferta, mas ele tá no movimento de alta. Então a gente tem que prever que ele pode deixar um topo mais, um fundo mais alto, tá, pessoal? Então, por isso tem que estar atento e aos trades. Mas aqui a gente já tem um movimento, né? E a gente viu aqui, conforme os estudos que nós fizemos ontem, que ele seguiu para capturar essa liquidez aqui de 60 minutos, né? E aí para amanhã, o que a gente tem aqui? A gente tem essa zona aqui sendo renovada, né? Porque agora essa parte, esse candle verde aqui, é o cara que tentou subir e foi engolfado. Então, nós temos aqui a nosso order block de 15 minutos, 15 de venda, né? Essa linha sai. Agora nós não temos um fundo de continuidade, nós temos o que aqui? Eu vou deixar pontilhadinho, por quê? Porque isso aqui é um topo de continuidade, tá? Mas é um topo de continuidade interno, porque na verdade, para ele seguir a tendência de alta, ele tem que romper esse topo aqui, ó. Esse grandão aqui. E esse cara aqui é o que precisa ser rompido para nós termos a reversão do movimento e ele voltar para o movimento de baixa, tá? Nisso a gente tem aqui também essa LTA do varejo, que também é zona de liquidez, então você sempre tem que estar esperto com LTA de varejo. Então, o que a gente tem por aqui? E a gente tem aqui, ó, nós temos essa região aqui que a gente pode deixar marcado, tá? E aqui nós temos também isso aqui, ó, essa zona aqui é muito importante, tá? Porque o preço travou aqui nela. Então, ainda pode ser que o preço venha fazer um fake out aqui para subir, pegar a liquidez na LTA, rompimento da LTA é venda, ou talvez o contrário, né? O preço vem aqui, faz o movimento como se fosse subir e aí ele segue para baixo, estopando a galera que estava comprando chegando na LTA. Esses dois movimentos vocês têm que estar atentos, tá? Porque assim, ó, quando você olhar no macro, a gente ainda está na tendência de alta, mas ele teve uma retração grande aqui. Se a gente pega esse último movimento aqui, ó, a última perna, olha só, ele retraiu abaixo dos 61%. Então, já é um sinal de que há uma força vendedora, né? Ele teve força para retrair muito. Então, tem que ter atenção a isso, tá? Mas, basicamente, as marcações aí do 15 minutos são essas para o nosso trade de amanhã, tá? Até pode botar aqui, ó, deixar até o topinho aqui. E nem precisa esticar tanto isso aqui. Certo? Então essas aqui são as marcações do índice. Dólar. O dólar hoje foi travadinho, né? A gente tinha aqui essa marcação do choque. Ele abriu vindo testar o fundo aqui. Ele abriu, veio testar. Aqui, ó, a gente tem isso aqui, que foi um order block de 15 minutos, né? Na verdade, a gente
Até poderia ter marcado ontem, acabei me passando, porque eu acreditei que ele poderia já abrir lá embaixo. Mas aqui nós tínhamos um order block, ele veio exatamente beliscar aqui, ó. Por que que aqui a gente é um ponto de compra? Porque nós temos aqui o choque, ó. Nós já tínhamos o choque montado ontem. Nós estamos falando em 15 minutos, olha só. Ontem a gente já tinha o choque aqui. 2, inclusive. Hoje o que ele fez? Só foi lá capturar a liquidez e subiu. E para quem acredita no operacional e opera, faz as operações, essa operação no dólar aqui, se fosse arriscar, ela pagou 30 pontos com stop de 8. Então foi uma operação muito boa no dólar. Certo? E o dólar, na verdade, o dólar não tem muita mudança na marcação para hoje, tá? A gente tem aqui o choque, porque o preço está em tendência de baixa, né? E aqui ele está fazendo uma mitigação. Então a gente não sabe até onde se ele vai até aqui para depois seguir, ou se ele segura nessa região aqui e volta a subir. Tá? Então tem que ter muita atenção, mas são essas as marcações. Muito cuidado, pessoal, com esse fundo aqui para ele não fazer fake out aqui se ele abrir aqui para baixo, tá? Porque são 2 order blocks próximos. E esse aqui já foi mitigado uma vez com essa... Já foi testado. Então, muita atenção. Tá? Fora isso, são essas aí as marcações do dólar para amanhã. Espero que todos tenham uma ótima noite, tenham um excelente pregão amanhã. Grande abraço a todos e até o nosso estúdio amanhã.